J mais ABC. Oferecimento Coop, perto da sua casa, próximo de você. Biovida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Matel. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. Lesão corporal avança entre mulheres negras e pardas. Em nova proposta, governo agora quer limitar saques do Fundo de Garantia a R$ 500 em 2019. Linha 10 Turquesa é a sexta com mais confisco de ambulantes. Vacinação contra o sarampo atinge 20 mil pessoas no Grande ABC. Prefeito de Santo André diz que edital de concessão da Vila Luzita sai este mês. Cemitério Cristo Redentor em Santo André é alvo de vandalismo. Terça-feira, 23 de julho de 2019, Inverno Brasileiro. Assista a partir de agora a segunda edição do J mais ABC desta terça-feira. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à segunda edição do J mais ABC de hoje. Começamos este editorial falando sobre números que abalam todas as mulheres. Um assunto que a gente tanto fala e continua, né? Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que tem aumentado a proporção de vítimas de lesão corporal por mulheres negras e pardas. Pois é. Confira então na reportagem aqui da Fernanda Fernandes. Entre 2014 e abril de 2019, mesmo nos anos em que o total de vítimas é menor, o número de mulheres negras e pardas aumenta. Neste período, o percentual de vítimas foi de 33% em 2014 para 39% em 2019. Especialistas dizem que o aumento dos casos nessa situação é resultado de uma conscientização maior dessas mulheres em procurar ajuda. Historicamente, as mulheres negras estão na base da pirâmide social e muitas vezes não têm o conhecimento para denunciar a violência. Com acesso aos serviços que protegem as mulheres, como a Delegacia de Defesa da Mulher, é importante que exista um preparo para lidar com estes casos de violência, que vêm sendo cada vez mais notificados. Uma vez que essa necessidade aparece, a educação é a melhor maneira de trazer o conhecimento para saber dar o apoio e proteção à vítima de violência. O recorte de raça na hora de divulgar os dados é importante para analisar a necessidade de implementação de uma assistência eficaz para todas as vítimas. Agora falando de uma notícia que está dando o que falar. Em uma nova proposta, o governo agora quer limitar saques do Fundo de Garantia a R$ 500 em 2019, independente de quantas contas tiver o trabalhador, que só poderia sacar no máximo esse valor. Confira então mais detalhes na reportagem do Vinícius Pazini. O governo estuda agora limitar os saques das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, em R$ 500 neste ano. O valor máximo seria para contas ativas, dos contratos atuais e inativas, independentemente de quantas contas tiver. O trabalhador só poderia sacar o máximo esse valor para cada conta que tiver. O limite foi discutido ontem, em uma reunião no Ministério da Economia. O público-alvo da medida serão 100 milhões de contas do fundo. A partir do ano que vem, a ideia é permitir que os trabalhadores tenham direito a uma nova modalidade de retirada dos recursos, o saque aniversário. Se escolher essa opção, o trabalhador vai ter que abrir mão de resgatar a totalidade do fundo, caso seja demitido sem justa causa. Nessa situação, ele continuará a sacar a parcela dos recursos anualmente até acabar. A ideia agora é ampliar as faixas do saque aniversário. Estão sendo estudadas faixas de limite e também o valor fixo. Por exemplo, quem tem até R$ 500 poderia sacar a metade. A partir daí, seria fixado um percentual mais o valor fixo. Para quem tem acima de R$ 20 mil, a opção estudada é limitar em 5% e mais o valor fixo de R$ 2,9 mil. Depois da divulgação, o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou os percentuais e adiantou que a liberação poderia ter o potencial de injetar 42 bilhões na economia. Em seguida, o ministro da Economia afirmou que refez os cálculos e que deveriam ser liberados 30 bilhões. Então, esse limite de R$ 500 foi para esse ano, né? Foi para atender uma forma da construção civil. Um dos principais apoiadores do setor é o ministro-chefe da Casa Civil, o senhor Onyx Lorenzoni. No Ministério da Economia, porém,
Há quem acredite que um valor tão baixo vai ter pouco efeito na atividade econômica neste ano. Agora, eu vou falar uma coisa com o senhor e a senhora que está em casa aí. Será que vocês nunca ouviram essa seguinte frase? Eu poderia estar roubando, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu quero trabalhar. Pois é, agora que essas pessoas já têm a sua atenção, eles falam o seguinte, né? Essa é uma das técnicas que os ambulantes usam para conseguir vender seus produtos dentro do transporte público, né? Atrapalham, né? Porque eles gritam, fica aquela bagunça, eles usam esses termos de que poderia estar roubando, chama a sua atenção, falam que precisam de mais, dá para entender, mas atrapalha. E além de atrapalhar, o problema é que essa prática não é legal. Saiba então mais na reportagem do Matias Gaudi com imagens do André Leno. Na tela. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, fez quase 36 mil apreensões de produtos comercializados dentro dos vagões nas linhas da capital paulista e da Grande São Paulo. Até junho deste ano, foram 1.133.576 produtos apreendidos. Os dados foram obtidos pela Lei de Acesso à Informação. A porta fechou, o perigo passou. Quem nunca escutou essa frase icônica dos ambulantes enquanto andava de trem ou de metrô? O problema é que a prática deles é ilegal, já que os ambulantes não pagam impostos, indo contra uma das regras principais das companhias, que proíbe a venda dentro dos vagões. No ranking das apreensões, a linha 10 turquesa é a sexta colocada, com quase 2.000 apreensões e mais de 58 mil itens apreendidos. A primeira é a linha 7 rubi, com mais de 10 mil apreensões e 317 mil itens apreendidos. No ano de 2019, já foram quase 40 mil apreensões até julho, com mais de 1 milhão de itens apreendidos. Apenas 10 mil confiscos a menos que todo o ano passado. Olha só, como eu disse na primeira edição de hoje, é um problema, um reflexo da economia atual, né? A gente sente, as pessoas não têm trabalho, precisam sustentar sua família, atrapalha muito, mas também vamos ver o lado desses ambulantes. Então alguém precisa tomar logo uma atitude para que eles tenham um bom trabalho e não precisem também se submeter a esse tipo de situação, né? Porque além de tudo, a venda não está de acordo com a lei. E olha só, já que a gente tocou no assunto de transporte público, vai aqui uma dica, viu? E um aviso importante. O sarampo é transmitido através do contato com gotículas do nariz, da boca ou da garganta de pessoas infectadas quando elas tossem, espirram ou respiram. Em trens, metrôs, ônibus, locais onde os vidros são fechados e tem uma concentração muito grande de pessoas, o perigo aumenta de contágio. E essas estações estão com postos de vacinação. Então, se você estiver passando por lá, é bom se prevenir e lave bem as mãos também. Se for tossir, coloque a mão na frente. Evite, porque o sarampo é uma coisa séria e é uma crise que está pegando todo o estado de São Paulo. Muito bem, agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo da segunda edição de hoje do J Mais ABC. Na volta, você confere os seguintes assuntos em destaque. A vacinação contra o sarampo atinge 20 mil pessoas no Grande ABC. O prefeito de Santo André diz que o edital de concessão da Vila Luzita sai esse mês. Então, olha, não sai daí porque nós voltamos em instantes com muito mais notícias para você, tá? Eu te espero. Voltamos com o J+, segunda edição de hoje, e antes do intervalo nós demos uma dica aí sobre o sarampo, né? E olha só, a vacinação contra o sarampo atinge 20 mil pessoas aqui no ABC. Confira então todos os detalhes agora na reportagem do Vinícius Pazini. Com a abertura das unidades de saúde no último sábado, para o dia D de vacinação contra o sarampo, cerca de 20 mil moradores de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Santo André e São Bernardo do Campo foram imunizados. A meta do Ministério da Saúde é que, com a campanha, cerca de 200 mil jovens com idade entre 15 e 29 anos sejam vacinados até o dia 16 de agosto, data que se encerra a ação nacional. No último balanço, foram contabilizados 52 casos da doença na região, uma alta de 136% no número de pacientes em relação ao informe anunciado na primeira semana de vacinação, quando foram registrados 22 ocorrências.
Desde o início da campanha, em 11 de junho, pouco mais de 7% do público-alvo foi vacinado em São Bernardo do Campo. Até o momento, a cidade aplicou mais de 15 mil doses da vacina, sendo 8 mil somente no dia D de vacinação. Em seguida, aparece Santo André, que desde o início da campanha vacinou mais de 8 mil pessoas do grupo prioritário. Somente no dia D foram imunizadas 4 mil pessoas. Em Mauá, das 3 mil doses recebidas, metade já foi aplicada. Quase 2 mil pessoas foram imunizadas no dia D da cidade. Ribeirão Pires também teve boa adesão no dia extra de campanha. Fez uma proteção de quase 1.500 munícipes. No fim da listagem, aparece Diadema, com 1.000 aplicações, sendo 664 do público-alvo e 378 para munícipes de outras idades. As cidades de São Caetano do Sul e Rio Grande da Serra não informaram até o fechamento da reportagem. Quem faz parte do público-alvo e não recebeu a imunização deve se dirigir ao posto de saúde mais próximo de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde, até o dia 16 de agosto. E você tem que levar o seguinte: documento original com foto e, se tiver, aquela carteirinha de vacinação. A contraindicação para gestantes e desculpe que a palavra é difícil e talvez você nem saiba o que signifique. Imunodeprimidos. Eu também não sei o que é, mas se você tiver nesse grupo, toma cuidado, viu? Porque são pessoas que podem ser submetidas a tratamentos de leucemia e pacientes oncológicos. São termos médicos que muitas vezes confundem a gente e a gente precisa ser mais direto e mais prático. Se você tiver problemas de risco ou de contágio, procure um médico antes de tomar a vacinação. Esse é o recado mais objetivo. E dando continuidade ao editorial de hoje, vamos destacar agora os principais fatos e notícias que movimentaram as cidades do ABC nesta terça-feira. Hora do nosso giro de notícias. Vamos então às principais manchetes de hoje. O Hospital Municipal de Diadema passou a concentrar todas as cirurgias de urgência e avaliação para o caso cirúrgico de emergência. A medida passou a vigorar em 15 de julho para oferecer mais recursos nos períodos de pré e pós-cirurgias. O comandante da Polícia Militar no ABC, Coronel Renato Neri, recebeu representantes do consórcio intermunicipal. O secretário executivo da entidade, Edgar Brandão, disse que vai estudar um modelo de centro de controle operacional da segurança pública. As 7 cidades do ABC foram convidadas para participar da primeira edição do International Corporation Project em setembro. O evento é um fórum dos municípios do Grupo BRICS, composto pela Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Ecovias, concessionária responsável pelo sistema Anchieta Imigrantes, programou obras de manutenção nas 2 estradas entre ontem e domingo. Os trabalhos estão estabelecidos em contrato com o governo do estado de São Paulo sob fiscalização da Artesp. E para encerrar, o piscinão do Paço entrou na exata contagem regressiva de 30 dias, a partir de ontem, para a finalização nesta segunda-feira. A data oficial de entrega será dia 20 de agosto, que é, por acaso, o aniversário de 466 anos da cidade. Muito bem, esse foi então o nosso giro de notícias desta terça-feira. Você já deve estar acostumado e você confere também todas essas notícias lá no nosso Facebook, que é muito fácil de digitar. Basta você escrever TV Mais ABC. O mais é por escrito, tá? TV Mais ABC. Agora, se você quiser um portal muito mais completo com notícias, dá uma olhada nesse portal que é parceiro aqui da TV Mais. É o n7.abc.br. Aqui você vai encontrar um resumo de todas as notícias que você precisa saber aqui da região, principalmente. O N7 é uma concentração de notícias do Brasil, do mundo e principalmente notícias das 7 cidades. Acesse n7.abc.br. Aqui você encontra notícias que você quer saber e principalmente a notícia que você precisa saber para começar o dia
bem informado e também para terminar aquele dia com todas as informações na cabeça. Então, acesse e confira n7.abc.br. Agora, uma notícia importantíssima para a cidade de Santo André. O prefeito da cidade, o senhor Paulo Serra, disse ontem que o edital de concessão das 15 linhas de ônibus que operam na região da Vila Luzita vai ser relançado ainda neste mês de julho. Coisa boa, hein? Então confira todos os detalhes na reportagem de Fernanda Fernandes. O edital de concessão das 15 linhas que operam na região da Vila Luzita será relançado ainda neste mês. A licitação foi suspensa 2 vezes no ano passado. Segundo o prefeito de Santo André, Paulo Serra, a previsão para a circulação de novos ônibus é até o final do ano. O chefe do executivo também disse que os ônibus atenderão às exigências do Tribunal de Contas do Estado. Os novos coletivos também contarão com ar-condicionado e Wi-Fi. Paulo Serra também prevê a troca de toda a frota da cidade até 2022. Agora, o prefeito espera a visita do secretário de Transportes Metropolitanos ao consórcio intermunicipal para definir as formas de integração do transporte municipal ao BRT. A integração na Vila Luzita vai reduzir 30% esse movimento que vai acabar melhorando o trânsito na cidade de Santo André. Já em São Bernardo, policiais militares do 6º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana localizaram ontem, segunda-feira, uma residência que funcionava como refinaria de drogas. No local, os policiais apreenderam cerca de 52 quilos de entorpecentes. A residência foi localizada após os policiais notarem ali um carro parado em frente à casa. Quando abordados, o condutor alegou trabalhar como motorista de Uber. Já as passageiras informaram morar em frente à residência. Então, os PMs fizeram o seguinte: eles entraram na casa e encontraram essa quantidade de entorpecentes e equipamentos para o refino e a distribuição de droga. Haviam lá na casa 3 pessoas ali naquele local, né? Sendo um deles menor de idade. Durante a abordagem, uma mulher apareceu e ofereceu cerca de R$10 mil para que fossem liberados. Aquele jeitinho brasileiro que não cura de jeito nenhum, né? A polícia também deu voz de prisão à 4ª pessoa, desta vez por corrupção ativa. Quer dizer, foi todo mundo em cana. A ocorrência foi conduzida ao 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. Quer dizer, o plano não deu certo. Muito bem, com todas essas notícias, está encerrado então o 2º bloco do J mais ABC, 2ª edição. Na volta, você confere os seguintes assuntos. Nem os mortos têm sossego mais, né? Cemitério Cristo Redentor em Santo André virou alvo de vandalismo. Também tem outras notícias aqui em destaque do Grande ABC. O J mais 2ª edição volta em instantes com as notícias finais de hoje. Então não sai daí que a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com a 2ª edição do J mais ABC de hoje e agora falando de um assunto muito triste, né? Nem depois da morte as pessoas têm sossego. Olha que notícia, o cemitério Cristo Redentor em Santo André virou alvo de vandalismo. Confira todos os detalhes na reportagem do Vinícius Pazini. O cemitério Cristo Redentor na Vila Pires, em Santo André, se tornou um dos grandes alvos principais dos criminosos na região. Vandalismos como furto de placas de bronze, portas e janelas de alumínio se tornaram frequentes desde a queda do muro no local, no fim de fevereiro, em decorrência às fortes chuvas. Outros pertences como vaso de flores, janelas e até broches também são levados diariamente no espaço. Questionada sobre os atos de vandalismo e insegurança no local, a prefeitura não se posicionou até o fechamento dessa reportagem. Bom, se o vagabundo não tem medo de entrar numa casa que tem gente morando para furtar as coisas, roubar e ameaçar, imagina num cemitério que não tem segurança, está tudo abandonado e o cara sabe que o morto não vai levantar para se defender, né? Então, precisa aumentar a segurança nos cemitérios porque realmente a família sofre. Já tem lá um ente morto, ainda vai lá e vê que deram uma roubada básica no túmulo, aí já é demais, né?
Agora, mudando de assunto, vamos falar desse frio que tem hora que aparece, tem hora que vai embora, né? Essa variação de temperatura deixa a gente doente e a gente tem roupa para enfrentar tanto o frio como o calor. Mas agora, vamos pensar naquelas pessoas que começam a sentir este frio por causa da queda de temperatura, principalmente nessa época do ano. E nós, que já estamos numa situação mais privilegiada, ficamos preocupados com essas pessoas que, infelizmente, não têm um cobertor, não têm um agasalho, não têm uma roupa adequada para enfrentar esse frio. Mas olha que ação maravilhosa a Prefeitura de São Bernardo do Campo, aliás, como ela faz todos os anos, viu? Não é a primeira vez, não. Ela faz sempre. E este ano não podia ser diferente. Ela iniciou a campanha do agasalho 2019. É uma nobre ação e, claro, como eles sempre fazem, este ano também ela não poderia ser diferente. Nós aqui da TV+, nós acabamos aderindo a esta boa causa e preparamos um recado bem especial para você que quer participar. A Michele tem esse recado para você. Confira aqui. Agora, um recado muito importante. Todos os anos, chega aquela época de fazer a nossa parte para levar um pouco de conforto e esperança para quem vive nas ruas. São homens, mulheres, idosos e crianças que às vezes, gente, não têm um cobertor, uma manta, uma roupa mais quente para enfrentar o frio. Por isso, peço a quem puder que participe da campanha do agasalho de São Bernardo do Campo. Doe as roupas em bom estado que você não usa mais, como, por exemplo, casacos, malhas, camisas, sapatos, tênis, gorros, luvas, meias e cobertores. Faça sua doação no Paço Municipal, nas unidades de saúde, escolas municipais e demais pontos listados no site www.sambernardo.sp.gov.br. Campanha do Agasalho 2019, uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Tá bom, então tá dado o recado. Se você quiser participar dessa ação social tão importante para a nossa cidade, você já sabe como fazer. Lembrando que vamos doar coisas em bom estado, né? Vamos pensar que essas pessoas vão usar essas roupas e agasalhos. Então colabore que você estará fazendo uma maravilhosa ação junto com a Prefeitura de São Bernardo do Campo. Com todas essas notícias, a segunda edição do J+ABC desta terça-feira, 23 de julho de 2019. Hoje é dia do guarda rodoviário. Que bacana, então parabéns a todos os guardas rodoviários. Essa edição fica por aqui. Amanhã, ao 12h30, eu estarei de volta novamente com as principais notícias de toda a região do Grande ABC. É o J+ABC primeira edição ao vivo. Olha, não esqueça de conferir e curtir a nossa página no Facebook, que é TV Mais ABC. Veja essas e outras notícias também no portal n7.abc.br. Uma boa noite, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue com a nossa programação. Hoje tem o Futebol Mais Debate com o Gurian e também com o Carlos Carreiras. Uma discussão gostosa sobre a rodada do Brasileirão, com muitos prêmios para quem participa. Então não perca, Futebol Mais Debate ao vivo hoje, ainda na nossa programação. Tchau pessoal, fiquem com Deus e tenham uma ótima noite. Até amanhã.